Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Você conhece o diaconato? Nós vamos mostrar nos bastidores. Esse é o primeiro episódio. Eu quero mostrar um vídeo para vocês aí. Esse trabalho é um trabalho extremamente importante na igreja. Vale a pena você participar desse trabalho. Eu estou tão feliz, estou tão contente em poder relembrar coisas que aconteceu na época que eu servia no diaconato, em outras igrejas, em Verbo da Vida também. Então isso é tão bom, gente, que tempo maravilhoso. Experiência maravilhosa tivemos nessa noite aqui na igreja sede em Campina Grande, um trabalho lindo com o diaconato, mostrando cada parte do diaconato, os bastidores do nosso diaconato. Foi uma alegria, foi um prazer enorme poder servir aí no diaconato, tanto na parte do dízimo quanto também na parte de limpar o culto ali, vendo o que acontece nos bastidores. Servir no nosso diaconato. Você que está aí, que tem uma chamada ministerial, você que tem um desejo de servir ao Senhor, venha participar do nosso diaconato aqui em Campina Grande, no Verbo da Vida 7. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Gostaram do vídeo? Foi muito bom, né? Então, para falar sobre esse departamento tão maravilhoso, tão especial, nós estamos com duas pessoas ilustres aqui, que é o nosso querido Elmerton e o nosso Vinícius. Pastor Everton, ele é supervisor do diaconato e o Vinícius, ele é o nosso líder do diaconato. Olá, gente. Olá, Abraão. É um prazer estar aqui, né, junto com você, junto com o Vinícius, né? E eu creio que nós temos muita coisa para falar sobre o diaconato, sobre os bastidores, vai ser muito bom. Yes. Olá, Abraão, tudo bem? Eu tenho certeza absoluta que hoje vai ser uma noite muito divertida e tem muitas coisas para a gente falar a respeito dos bastidores do trabalho do diaconato. Além deles dois, queridos, nós temos um convidado bem especial também, que passou um bom tempo aqui no nosso diaconato, serviu por muitos anos, e eu quero convidar ele, chamar ele aqui para falar com você. Ele não está presente aqui, mas está online. Nosso querido Policarpo. Olá, querido. Olá, pastor Abraão, pastor Elmerton, irmão Vinícius, como vocês estão? Para nós, certamente hoje à noite, será um cartão de apresentação para quem não conhece ainda o diaconato, porque o diaconato pode ser uma parte do Ministério de Socorros que esteja escondido, mas é muito atuante. Vocês vão conhecer muito mais
sobre o ofício do diaconato hoje. Isso, muito bom mesmo. Você vai conhecer tanta riqueza, gente, tanta coisa boa para você aprender e saber como é que funciona o nosso diaconato. E eu quero fazer uma pergunta ao meu querido Vinícius. Legal, né, Vinícius? Vinícius, me diz uma coisa. Quantas pessoas hoje estão servindo no diaconato? Hoje nós temos 47 pessoas servindo no diaconato, né? Entre homens e mulheres, pessoas totalmente, amplamente capazes de servir o diaconato em todas as funções e servir a igreja, os membros e preparar toda a igreja para que as pessoas tenham o máximo de conforto possível para ouvir a palavra e ser edificado. Ser edificado, né? Tão importante esse trabalho, né? Como é que você faz para acompanhar essas pessoas que trabalham no diaconato? Como é que faz, assim, reuniões? O que você faz para deixar eles bastante animados para servir lá na igreja? Isso, a gente faz reuniões periódicas, né? Antes dessa pandemia, a gente fazia reuniões periódicas na própria igreja, mas com essa pandemia a gente tem feito reuniões periódicas online. E também há muita comunicação individual entre eu e os membros do diaconato, os auxiliando, os ajudando em suas necessidades para que eles possam estar bem como pessoas, como cristãos e como consequência possam servir eficazmente no diaconato. Que legal. Muito bom. Você está liderando o diaconato e o pastor é o supervisor. Como é o trabalho da supervisão no diaconato? É justamente isso, Abraão. Supervisionar. Está entendendo? Sim. Eu realmente observo justamente aquilo que eles estão fazendo. Se realmente está dentro de uma forma, de uma conduta, né? Que a gente determina, que a gente fala com eles. Essa ligação entre a liderança e os diáconos é muito bom. Né? Nós temos uma relação muito boa, né? Como amigos, como irmãos, né? Respeitando sempre a liderança. Mas é muito agradável estar servindo ao Senhor. Isso é maravilhoso. Qual tem sido a estratégia nesse período de pandemia que tem acontecido? Qual a estratégia vocês têm usado para orientar o diaconato? E o que você, como supervisor, qual a orientação que tem dado para eles? Eu tenho acompanhado muito o nosso líder Vinícius, né? Ele tem feito lives com o diaconato. Nós temos um grupo, nós estamos interagindo, né? Estamos acompanhando os irmãos, né? Naquilo que há uma necessidade, por algum acontecimento, né, com eles, alguma coisa que precisa da nossa intervenção, mas nós estamos juntos, sempre acompanhando eles. E estou sempre com o Vinícius, perto de Vinícius, para que a gente possa estar dando essa assistência aos nossos irmãos. Isso, muito bom. Está servindo. Eu queria perguntar também ao nosso querido Policarpo, que serviu um bom tempo aqui no diaconato, né? Me fala aí da tua experiência, pastor, no diaconato, no período que você passou. Qual foi o que marcou a tua vida? Como foi esse tempo no diaconato em Campina Grande? Muito bem, queridos. Para mim foi um tempo de crescimento, foi um tempo de aprendizado muito grande, né? Porque logo que eu cheguei no Ministério Verbo da Vida, ou na Igreja Verbo da Vida, eu já servia no outro ministério como um diácono, né? Mas depois de ter passado pelo Centro de Treinamento Bíblico, que à época chamava-se Verbo da Vida, então nós tivemos a oportunidade de pôr em prática tudo aquilo que a gente tinha aprendido, né? Sobre Ministério de Socorros. Quando chegamos para estudar no Rema, nós não entendíamos muito bem, né, a respeito dos 5 dons ministeriais e como esses 5 dons necessitavam de apoio, de suporte. E esse suporte vem exatamente com as pessoas que são chamadas, convocadas pela liderança para servir de apoio, né? E ao chegar no Verbo da Vida, eu me identifiquei muito com o trabalho, com a coordenação. Até hoje eu digo que cerca dos 20 diáconos que nós servíamos como evangelistas, né? Hoje acho que desses 20, pelo menos os 16 hoje são pastores. Então, certamente, o diaconato foi um grande campo missionário, um grande campo de treinamento para todos nós. Para mim, em especial, foi muito gratificante ter estado sob a orientação, supervisão, né, de homens de Deus nesse ministério, que, modéstia à parte, tem sempre a
proposta de nos fazer encontrar nosso lugar no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4 que se o corpo de Cristo estiver todo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de cada junta, nós efetuaremos o crescimento que vem de Deus. Então, é indispensável esse ministério de socorros. Posso dizer assim, quase que... a palavra é essa, é indispensável que tenha um corpo diaconal para servir aos 5 dons ministeriais. Eu fico muito feliz de ter feito parte disso por muito tempo. Você esteve bem no início, né, do nosso diaconato, né? Você passou bem no início. Você lembra de algumas pessoas que serviu com você no diaconato naquela época? Certamente, querido. Eu me lembro sim. Entre eles, eu posso citar um dos nossos supervisores, que é o pastor Amauri, né, hoje supervisionando a área de São Paulo. Né? Isso mesmo. Pastor Ricardinho, pastor em Fortaleza, também esteve pastoreando em Curitiba. Pastor Gerson, pastor... Uma turma boa que hoje todos estão pastoreando, né? Meu Deus do céu, hoje... pastor Gerson, pastor Moacir, Garibaldi. Eu tenho que citar, assim, muitos nomes na minha cabeça, mas rapidamente, pastor Serginho Brito, meu irmão, pastor Jesus, e agora? Pastor Joselito, em Brasília, né? Sim, sim. Pastor Joselito, em Brasília, né? E tantos mais. Pastor Sérgio Neiva, que hoje está lá para o sul do país. Muitos foram os diáconos, né, que estiveram servindo ao Senhor aí e hoje estão aprovados, vamos dizer assim, por ter sido experimentados, né? Aqui em Campina Grande mesmo, pastor Isaías era meu parceirão de vigiar os carros dos irmãos, né? Qual era a sua... muito feliz. Ô, pastor Paulinho, qual era a sua função realmente no diaconato? O que era que você era mais calado para fazer lá, naquela época? O que eu lembro mesmo, às vezes até eu me escalava mesmo para ficar na porta. Eu adorava recepcionar as pessoas. Eu tenho 2 testemunhos rápidos assim que me impactou. Depois é que eu fui saber, né? É que eu fui pregar em Natal, na igreja do pastor Beto Palhano, e ao chegar lá ele me apresentou para a igreja dele e ele disse: vocês conhecem meu testemunho, irmãos, como eu cheguei nesse ministério? Um moço, um diácono me recebeu lá em Campina Grande, não sabia quem eu era, nem a minha esposa, foi me receber com um guarda-chuva grande, chovia naquela noite, ele até respingou na roupa dele a chuva, mas a minha esposa tratou bem, levou para dentro da igreja, escolheu uma cadeira, ele disse: irmãos, naquela noite eu não sei quem pregou, nem o que foi pregado, mas de mim não saiu aquela atitude daquele rapaz, a cordialidade, a gentileza dele, e eu resolvi ficar nesse ministério. Show. Daí ele me apresentou para a igreja dizendo que foi esse moço aqui, que hoje é o pastor Policarpo, que era diácono naquela época, né? Então, meu prazer era ficar, assim, no tratamento, né? Em recepcionar as pessoas. Eu recebi um casal uma tarde, então, que ainda era na Prata, né? E um irmão trouxe esse casal para a igreja e eles se converteram naquela mesma tarde. E na saída, por causa da cordialidade, tratamento que eu cuidei deles, na saída o irmão disse: irmão, vou fazer uma coisa aqui. Você vai discipular esse casal para mim, porque eles ficaram admirados com a recepção que você deu para eles, e eu tomei conta dessa família por muitos anos, que era o nosso querido irmão Socorro e Orlando, falecido Orlando, né? Sim. Então Arthur hoje que é missionário aí para a Itália, foi minha cria praticamente na minha casa. Então, irmão, isso me traz, assim, muita alegria, né, em saber que eu servia a Cristo, servindo aos irmãos, e que pude colher frutos desse trabalho diaconal. Né? Maravilha! Isso realmente era uma marca do Policarpo. Não via muito o Policarpo, mesmo pequeno, eu não via muito Policarpo dentro da nave, passando salva,
ou organizando cadeiras. Eu me lembro que sempre quando eu chegava à igreja, sempre Policarpo estava recebendo as pessoas, abraçando as pessoas, e realmente a lembrança que eu tenho do diaconato também é a do Policarpo, recebendo as pessoas de uma forma brilhante na porta, e isso realmente foi muito marcante para mim também. Então, eu vou aproveitar agora para também convidar uma pessoa muito especial para a gente também, que eu posso até chamar de dinossauro, né? Das antigas também. O nosso querido pastor Joselito. Cadê ele? Olá, irmãos, graça e paz. Meu nome é Joselito, eu sou pastor da igreja aqui de Itaguatinga, Brasília, Igreja Verbo da Vida. Então, eu fui convidado para falar um pouco a respeito desse departamento que se chama diaconato, numa igreja local. E eu tive o privilégio de servir aí em Campina Grande, do ano de 93 até o ano de 99. E como foi maravilhoso para mim. E eu nem sabia que eu tinha um chamado ministerial. Então, como é importante você estar servindo um departamento de uma igreja local, que de repente você nem sabe, mas você já está semeando para a sua carreira ministerial. E no ano de 99, para o início do ano 2000, Deus falou conosco para estar vindo aqui para Brasília. E quando Ele falou do propósito do coração dele de nascer uma igreja Verbo da Vida aqui em Brasília, e nós iniciamos, como foi maravilhoso, né? A gente ter participado desse departamento lá em Campina Grande, como foi bom ter pegado todas as experiências, treinar as pessoas, e eu não sabia que eu era tão útil, né, da importância desse trabalho, que é para um pastor. Então, quando nós iniciamos a igreja local aqui, eu vi como eu fui muito útil em Campina Grande, e como a importância desse trabalho no dia a dia, né, dos cultos aqui na igreja, né, e eu deu para começar a treinar as pessoas, falando da importância deles, de repente até aqueles que tinham chamado ministerial, de estar servindo com mais firmeza, né, com mais fidelidade no dia a dia do congregar e se envolvendo com os departamentos da igreja. Então, eu quero animar vocês e dizer que o diaconato é um grande alívio para um pastor de uma igreja local, quando você está liderando uma igreja. Quero parabenizar todos vocês aí que fazem parte do diaconato e sucesso para todos vocês. E se prepara que sempre vem recompensa da parte de Deus. Que maravilha, queridos. Olha que coisa boa, né? Poder saber dessas histórias, da importância do diaconato na igreja. Pastor, fala aí, como é importante o diaconato na igreja e também na vida do pastor. Abraão, deixa eu dizer algo para você. Como a importância do diaconato e ser diácono. Muitas vezes as pessoas não valorizam os departamentos da igreja. Muitas vezes não se expõem nessa condição de servir ao Senhor. Mas eu digo, para a gente, né, nós que estamos servindo ao Senhor no departamento, como eu mesmo servi ao diaconato, eu comecei por um convite do pastor Ricardinho. Sim. Terminei a escola de ministro e o pastor Ricardinho me chamou para servir no diaconato lá no Zé Pinheiro, quando nós estávamos abrindo na congregação lá do Zé Pinheiro. Então eu fui servir lá e eu vi quão grande é, né, essa condição de você estar presente na igreja, servindo. Rapaz, é algo maravilhoso, né? Você realmente tem uma expressão do que é realmente o reino de Deus, né? Como eu servir naquela condição, como o próprio Policarpo falou, estar ali na porta da igreja, recebendo as pessoas, um abraço que você dá, leva a pessoa à salvação, tá entendendo? Então, o diaconato é muito importante na igreja, para o pastor, porque é o braço direito do pastor, não é isso, Vinícius? Sim. Justamente, é o braço direito do pastor. É muito importante você se dedicar ao serviço, se colocar no serviço. E o diaconato, irmão, eu vou dizer a você, se você receber um convite para servir no diaconato, pense bem direitinho, porque é algo grandioso, está ali numa condição de serviço, servindo ao Senhor, o reino. Vinícius, qual o critério para entrar no diaconato e como é que você faz para convidar uma pessoa para entrar no diaconato? É uma pessoa que tem o desejo de entrar. Boa pergunta, Abraão. Para você entrar no diaconato hoje, você precisa ter feito discipulado, né? Você precisa ter feito rema, né? E você demonstrar o desejo genuíno de servir ao corpo, né? Servir a igreja, né?
é procurar eu, ou procurar o pastor Elton, e nós dois vamos sentar e conversar com a pessoa e identificar o desejo dessa pessoa, quanto tempo ela está na igreja, identificar se realmente aquilo que ela tem desejo no coração e falar para ela qual é de fato o serviço do diaconato para saber se ela se identifica com esse tipo de serviço do diaconato, que é um trabalho mesmo de bastidores, né? É um trabalho invisível, né? Eu sempre falo para os diáconos que se as pessoas não veem o que você está fazendo, é porque o seu serviço está bom. Isso mesmo. Eu me lembro que uma vez teve um evento que as pessoas vieram perguntar: Vinícius, acho que você deveria trocar o copo do ministro. Eu falei: já foi trocado. Aí outra pessoa chegou após essa pessoa: Vinícius, acho que vocês deveriam trocar o copo do ministro. Eu falei: não, já foi trocado. Então as pessoas não viram o diácono se mover. Então esse é o tipo de trabalho do diaconato, é fazer as coisas acontecerem sem ninguém ver. O importante é as coisas funcionarem e não a pessoa aparecer, mas o serviço está sendo feito. Que coisa boa, né? A gente percebe esse entendimento, né? Porque até por um tempo, né, algumas igrejas vê o diaconato de uma forma diferente. As pessoas às vezes têm uma visão bem diferente do diaconato, né? Como fosse, tipo assim, a linguagem que a gente pode usar é um babão do pastor, né? Ou quer mandar na igreja, né? E a gente aprendeu a servir e entender o que é um diácono bem diferente, né? Verdade. O que te motivou a entrar no diaconato, pastor? Primeiro, Abraão, quando eu estava terminando a escola de ministro, tinha um desejo de servir ao Senhor. Eu tinha um desejo muito forte de servir ao Senhor. E até minha esposa disse assim: vá falar com o pastor João para ele colocar você lá para servir. Eu disse: não, eu sei, se eu for falar com o pastor João, ele vai me colocar em algum departamento, mas eu não quero isso. Eu quero algo da uma expressão da parte de Deus. E foi quando eu recebi o convite, né, do pastor Ricardinho, e isso me deixou muito alegre. Porque já existia esse sentimento, esse desejo de servir ao Senhor. E foi quando eu realmente me coloquei nessa condição e fui grandemente abençoado nesse tempo de serviço. Vinícius, como é que você percebe que uma pessoa tem vou chamar uma chamada para o diaconato? Quais são as características, os detalhes que você percebe assim, rapaz, vou convidar esse irmão? O que é que ele sinaliza para isso? O que eu costumo olhar é ver se a pessoa tem inclinação para servir pessoas. Porque o trabalho do diaconato é como se fosse uma tripulação de um avião, né? O diácono precisa estar preparado para preparar toda a estrutura para que as pessoas tenham somente o cuidado de chegar na igreja, ouvir a palavra, ser edificado em seu espírito e voltar para casa. Então estar com isso no coração, servir as pessoas, ser um braço direito do pastor. Então você percebe essas inclinações no dia a dia mesmo. Então muitas vezes as pessoas que já querem servir no diaconato são pessoas que já serviram em outro departamento, ou são pessoas que estão no dia a dia da igreja. Você consegue perceber essas nuances de características de pessoas que servem no diaconato. Mas isso não impede que as pessoas que não foram observadas ou que não serviram em nenhum departamento não possam só chegar até nós e serem expostas ao trabalho para que elas possam identificar se realmente é aquilo que elas querem fazer. Amém. Na igreja. Muito bom mesmo. Então, nos bastidores vai trazer despertar em muita gente nesses dias aí, né? Eu quero falar também, querido, com o nosso querido pastor Policarpo. Policarpo. Ô, Policarpo, você está me ouvindo? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você encontrou no diaconato de bem complicado, assim, o que você enfrentou? Já expulsou demônios, já pegou bêbado, né? Me fala aí de alguma experiência sua no diaconato. Briga de mulheres, no estacionamento. Conta aí. Não, graças a Deus nunca tivemos problemas tão graves assim, não, né? Mas, assim, eu acho que a maior dificuldade mesmo encontrada era, assim, procurar manter a ordem do culto para que o ministro pudesse estar bem à vontade, né? Eu, particularmente, me importava muito se o som não estivesse bom. Às vezes, até mesmo encontrei assim, um pouco de dificuldade com, por exemplo, a pessoa que estava na mesa, né? Ouvi muitas vezes a pessoa dizer para mim: ô irmão, vá fazer seu trabalho, deixa eu fazer o meu, né? Então, eu queria que quem estivesse ali na igreja estivesse ouvindo bem, porque nós nos preparávamos, né? Se prepara uma igreja, irmão, muitas horas antes, né? ou desde o dia todo, se preparando.
quem chega na igreja é como quem chega na nossa casa, né? Então, a gente tem o desejo de que quem chegue na igreja, ele primeiro se sinta bem, mas também ele receba a palavra, ouça bem a palavra, né? Então, acho que a dificuldade que eu encontrava às vezes era que eu me tornava um pouco chato até com os irmãos para dizer para eles, né, que eles tinham que ajeitar o som, né, botar mais umas cadeiras ali e assim por diante, né? Normalmente essa parte de bêbado ficava mais com outros irmãos que tinham, assim, vamos dizer, mais coragem de ter coisa. Joselito, né? Pastor Mazinho, que hoje está no outro ministério lá para o sul do país. Esse pessoal lidava melhor com o pessoal, com os bêbados, né? Graças a Deus nunca tivemos briga, discussão na igreja, não. Eu tive um problema, para não dizer que eu não tive, eu tive um problema mais extra na igreja, porque uma das minhas cunhadas vinha para a igreja e o marido não deixava, né? Então, eu tive que um dia recorrer a nosso irmão Gilson, como policial federal, pedir socorro. Gilson, me ajuda aqui, porque o marido da minha cunhada está vindo aí armado e esse cara é capaz de fazer uma loucura aqui na igreja só para mostrar que era homem mesmo, que era macho, né? Então, eu acho que essa foi a única vez que nós estivemos assim em um momento muito delicado, né? Na igreja, na porta da igreja, quase dentro da igreja, porque minha cunhada teve que correr para dentro da igreja, né? Mas fora isso, queridos, graças a Deus, não tivemos tantos problemas, não, viu? Problemas nessa situação, não, né? Como Amém. Toda casa grande, como toda empresa grande, né? Nós encontramos de vez em quando, assim, parece que se fala uma coisa, lá no final, né, daquela ordem, parece que ela não chega direito, mas isso é coisa que se contorna, né? É por isso que, modéstia à parte, esse Ministério Verbo da Vida, ele coloca não só uma liderança do diaconato, que é o caso do Vinícius, ainda tem um supervisor sobre o Vinícius, né? Alguém que dá essa supervisão, que está vendo de fora, Vinícius está vendo de dentro, né? Vinícius carrega cadeira, Vinícius, eu vejo ele limpando os corrimões, tendo esse zelo, né, no trato, na casa isso de Cristo, mesmo. Do Senhor, né? Mas tem alguém que está na supervisão ali do lado, né, que ainda dá mais uma dica, dá isso. Então, modéstia à parte, irmãos, nosso ministério tem um bom trabalho de diaconia, porque não é apenas um trabalho que é feito apenas dentro do templo. O trabalho diaconal, ele se estende fora do templo. Então, tanto os nossos convidados que estão aqui, né? Rapaz, o diaconato, ele é realmente a porta de entrada para muitos ministérios, né? O que você fala a respeito disso? Eu digo realmente, Abraão, o diaconato é realmente onde você expressa o dom ministerial. Tá entendendo? Naquele momento ali que você não está servindo, você está expressando o dom. Eu me lembro muito, e quando eu estava no diaconato, depois de um certo tempo, as pessoas começaram a me chamar Pastor Elmiton. Eu digo, não sou pastor. Não, mas Pastor Elmiton. E veio uma expressão daquilo e eu comecei a entender que tinha um chamado na minha vida, né? E com pouco tempo depois, o pastor Gerson, ele me chamou para realmente auxiliar como pastor lá na igreja do Zé Pinheiro. E realmente eu acho que o diaconato é essa porta dos dons, da operação, dos dons ministeriais. Tá entendendo? É muito bom servir no diaconato. Eu creio que você que está aí e tem esse desejo de servir ao Senhor, dos dons ministeriais, começa um diaconato que você vai ter uma porta de entrada. É um bom treinamento, né, pastor? Com certeza, é isso mesmo que eu digo para você, é um bom treinamento. Vinícius, a Bíblia diz que quando você serve bem no diaconato, adquirirá uma boa posição na fé, né, na sua postura. O que eu sei é que um bom diácono vai ser um bom pastor, né? Com certeza. A gente vê, a Bíblia fala que Filipe foi um dos escolhidos para ser os diáconos e depois ele se tornou um grande evangelista. Então a gente vê mesmo que o diaconato é a porta de entrada mesmo para o ministério. E isso acontece porque a pessoa, quando ela serve o diaconato, ela vai se expor ao trabalho da igreja local. Um diácono, ele não vai somente servir a ceia, não vai somente organizar as coisas referente à ordem do culto no momento que o culto acontece, mas ele também vai se envolver com outras funções, como Policarpo disse, né? Nós temos o trabalho de assistência social no diaconato, nós temos o trabalho de visitar pessoas que não podem estar ceando, pessoas que fizeram alguma cirurgia ou estão impossibilitadas temporariamente de ir até a igreja. Nós temos um grupo de diáconos que vai até a casa da pessoa, servir a ceia,
para essa pessoa. Por exemplo, às vezes alguma pessoa liga para a igreja, ou um novo membro, diz que está passando por alguma dificuldade, precisa de algum auxílio, de alguma cesta básica. Então existe um grupo de diáconos que vai visitar essa pessoa, ela vai dar um auxílio, vai ministrar a palavra, vai identificar qual realmente é a necessidade daquela pessoa e vai trazer essa informação para o pastor Elton, para que a gente possa encontrar a melhor maneira de ajudar aquela pessoa em suas necessidades, seja com a cesta básica, seja com algum auxílio financeiro, levando a ceia no momento que aquela pessoa não pode estar se dirigindo à igreja. Então o trabalho do diaconato realmente é muito amplo, e esse trabalho amplo do diaconato dá à pessoa a oportunidade de se abrir, e também dá a oportunidade, tanto para mim como do pastor Elton, identificar as características daquela pessoa e até saber se aquela pessoa tem uma chamada ministerial no Som 512 ministeriais, e começar a investir naquela pessoa nesse sentido, para que ela possa decolar em sua carreira ministerial e o diaconato realmente ser a pista de decolagem daquela pessoa na vida dela. Que benção. Já eu faço uma pergunta a vocês, mas eu quero convidar o nosso Policarpo. Cadê você, Poli? Aqui, querido, as suas ordens. Ótimo, bênção demais. Poli, o diaconato, ele tem essa função aqui que ele falou, mas realmente é uma porta de entrada para o ministério, né, Poli? Um bom diácono vai ser um bom pastor, né? O que é que você me diz? Eu acredito que um bom diácono, ele tem, irmãos, muitas prioridades para os 5 dons ministeriais, né? Porque Atos 13 diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e dá uma lista de nomes, e diz a Bíblia que eles serviam ao Senhor, né? Então, estas pessoas que estavam servindo ao Senhor, eles foram separados, dentre deles Paulo e Barnabé, para serem os primeiros missionários, e logo em seguida se tornaram apóstolos, né? Então, certamente, o diaconato, o serviço diaconal, irmão, é a porta de entrada para os 5 dons ministeriais. O apóstolo Paulo disse, 1 de Timóteo 3, versículo 13, diz: pois os diáconos que servirem bem, que forem experimentados, treinados nesse serviço diaconal, eles adquirirão para si uma justa preeminência e muita intrepidez na fé. Então, a preeminência é um lugar de autoridade, um lugar de reconhecimento, né? E muita intrepidez na fé, porque realmente essa pessoa, ela será usada nesses 5 dons ministeriais. Então, acredito que todos aqueles que encontram no diaconato um lugar para servir, eles encontrarão a porta para entrar. Faço minhas as palavras do pastor Elmito e do Vinícius em dizer mais uma vez: se tem alguém na igreja ainda que está deslocado, se tem alguém na igreja que sente ardendo no coração servir, fazer alguma coisa, mas não sabe o que fazer nem por onde começar, se apresente a um desses 2 irmãos e diga: olha, eu estou querendo trabalhar no diaconato. Como foi dito, desculpem, precisa que essa pessoa, primeiramente, ela precisa estar identificada com a visão, porque quem não está identificado com a visão, ela não vai conseguir cumprir ordens. Essa pessoa pode até trazer danos para o corpo diaconal, né? Então precisa estar identificada com a visão. Segundo, ela precisa ser alguém que esteja dentro do padrão, ter feito rema ou escola de ministros, né? Ou seja, alguém que está tão alinhado com essa visão, irmão, que ela não vai questionar o porquê está pedindo ela para ser feito tal serviço ou colocá-la em algum cargo de responsabilidade. Muito bom, pastor. Obrigadão. Foi um tempo maravilhoso aí, né? Para poder esclarecer tanta coisa boa. Rapaz, que tanta riqueza é o diaconato. E eu quero convidar também uma pessoa bem antiga, que serviu muito bem também no diaconato, com muita alegria, né? E com tanto amor, nosso querido Garibaldi. Cadê ele? Ser diácono, amados, é uma condição que Deus nos leva a servir com alegria. Amém? Servir é amar. Então, o diaconato, ela está na condição de a liderança orar, verificar, avaliar a condição de um diácono ou de uma diaconisa e fazer o convite. E desse convite, eu te digo uma coisa, é um prazer. Amém? Às vezes encontramos pessoas que dizem: diácono, uma função tão importante, mas a capacidade
e a habilidade vem do Senhor. Então, quando buscamos, quando temos esse prazer, haverá também a condição de servir com excelência. Amém? Então, o diaconato é algo que é simples. Só basta um coração disponível, um coração alinhado, atrelado àquilo que Deus tem falado. E servir como diácono é ter a condição de servir aos nossos irmãos. Amém? O diaconato ele tem um significado de uma extensão do pastor, de ele ter a consciência de que tem pessoas ao seu redor que está pronto para servir. Então é uma honra, amado, ser diácono. Amém? É uma alegria, é um prazer. Então, quando chegar a condição de você ser convidado para o treinamento diaconato, ore e eu creio que você vai estar em paz. Amém? O diaconato, amados, não encontra a pessoa totalmente perfeita, mas encontra a pessoa no processo de perfeição. Amém? Aqueles 3 pontos que está lá em Atos 6, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, são 3 pontos essenciais para todos os cristãos, não é só para o diaconato. Amém? É claro que especificamente ali em Atos 6 falou sobre isso, mas é preciso, amados, eu e você sermos cheios totalmente do Espírito Santo, da sabedoria que vem do alto e também de uma boa reputação. O que é uma boa reputação? Tem uma qualidade de vida, que tem atitudes e atos que agradam ao Senhor. Essa é a condição. Ser diácono é uma coisa simples, por isso que eu digo, é bom e agradável ser diácono. Amém? É bom demais ser um diácono, hein, Verdade, meus queridos? Rapaz, servir com alegria, né? O diácono tem que servir com cara feia, braba ali, irritado, né? Porque senão vai pegar os irmãozinhos pelo pescoço, né? Aí, e toma certas atitudes que pode trazer até danos para a igreja, né, pastor? Mas como é lidar com alegria, com educação, com respeito às pessoas e ao mesmo tempo estar lidando com a unção? Tem algumas pessoas que pensam que os diáconos são o xerife da igreja, né? Isso, é verdade. Parece que vê o xerife com um chapéu parecido com o seu, né? Só que com as abas maiores e com uma estrela no peito, e que aquele radinho que a gente usa para se comunicar é um revólver, né? Mas na verdade não é isso, né? O diácono, como o pastor Policarpo falou, né? Ele tem que estar apto para seguir ordens, né? Ele precisa entender a visão do ministério para seguir ordens. Então o diácono, quando ele vai se aproximar de um membro da igreja, ele está apenas conduzindo a sua ação no sentido de promover a ordem, a organização, para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível. Então o diácono não é o dono da nave, de onde está acontecendo o culto, não é o xerife, ele é apenas um organizador, aquele que mantém as coisas acontecendo bem para que o culto possa acontecer da melhor maneira possível. Da maneira melhor, né, pastor? E sempre tem que estar com um sorriso, né, pastor? Tem que estar alegre ali, né, pastor? Verdade. A alegria, formoseia o rosto, né? E tem realmente essa expressão de alegria, é algo que atrai as pessoas. As pessoas têm que ver que a alegria não é algo passageiro, é algo que já está dentro de nós. O diácono tem que expressar isso, né? Ele tem que receber, saber receber. É algo que Vinícius tem feito isso no treinamento com os nossos diáconos, ele receber os nossos membros, né? E isso é muito proveitoso, né? Para que a gente possa realmente desenvolver o serviço diaconal. Esse receber, esse atrair as pessoas, né? Saber chegar às pessoas. São todas elas treinadas. Vinícius tem feito isso maravilhosamente bem, né? Eu tenho acompanhado isso. Nós temos visto hoje o nosso diaconato, ele realmente hoje numa excelência, né? Trabalhando, assim, não dizer que não tinha, mas realmente hoje nós desenvolvemos mais ainda. Sim. Uma coisa, nós estamos com 48 pessoas. 47 pessoas, mas o objetivo é chegar com 100 diáconos. Né? Caramba. Nós estamos com um objetivo, nós temos esse objetivo, né, de chegar para 100 diáconos para realmente estar ali. Nós temos hoje uma programação do diaconato que não cansa o diácono, né? Ele tem uma liberdade para programar. Era isso que eu ia até perguntar, como é que você faz para dar essa assistência, né? Que todos eles possam desenvolver um trabalho e não fique tão pesado, né? Como é que faz para cada culto? Existe um modelo de trabalho para a terça, para a quinta, para o culto, para o evento? Como é que é feito isso? Abraão, eu entendo que para um membro que serve um departamento da igreja servir com alegria, além da inspiração e da compreensão do chamado individual para servir na igreja, ele precisa estar bem como indivíduo. Isso é verdade. Então, uma pessoa que está servindo exaustivamente
Porque existe o serviço dedicado, onde você por um tempo está ali servindo a igreja por uma necessidade de forma intensa, mas quando isso se torna cansativo, a pessoa deixa de ter prazer. E não é difícil você ouvir pessoas dizer, eu estou servindo o diaconato somente porque um dia eu disse a Deus que serviria ao diaconato. Isso é um sinal clássico e claro de que a pessoa não está mais ali tão agradada do que está fazendo, ela está cansada. Ela está emitindo um sinal de que está cansada, que precisa de uma pausa. Então, eu sou consciente disso, que uma pessoa para servir bem, ela precisa estar bem como indivíduo. Ela precisa estar bem consigo mesmo, precisa estar bem com seu cônjuge, precisa estar bem com os seus filhos, com a sua família e bem consigo mesmo, como eu já disse. Como é que... Perdão. O diaconato, ele está servindo e ao mesmo tempo é uma administração, né? É isso. Tanto quanto um pastor, quanto a música, é uma administração ali. A postura dele dentro. A postura dele é de uma administração. Realmente é. Então, como é que a gente faz isso para o diácono se sentir bem? Eu peguei o diaconato, fiz 2 equipes, equipe A, equipe B, ou equipe 1 e equipe 2. Sim. E essas equipes, elas servem durante uma semana, servem no culto da terça, no culto da quinta, no culto de domingo de manhã e domingo à noite. E a outra equipe está o quê? Está na nave assistindo o culto, sendo edificado. Está presente no culto. Está presente no culto, recebendo a palavra, sendo instruído pelo Espírito, ou está em algum momento com a sua família, contribuindo para o seu crescimento como indivíduo, como ser humano. Investindo no relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo, investindo no relacionamento com os filhos, saindo para ir ao shopping, saindo para tomar um sorvete, saindo para passear com os meninos no centro da cidade. Não agora, né, por causa da pandemia, mas porque a pessoa ela vai estar se alimentando como um indivíduo, então isso vai dar prazer a ela. Quando ela vai vir para a igreja, ela vai ter aquela sensação de que está... Como é bom voltar à igreja, como é bom servir no diaconato. Então, esse sistema de escala aumentou o desempenho e também aumentou a eficácia, né? A satisfação das pessoas em servir. Entendi. Aí como é que faz? A gente chega na igreja, lá na sede, né? Então, assim que a gente entra, já tem uma equipe de diaconato ali. Né? No decorrer do culto, aí tem, na hora de dízimo e oferta, vai os diáconos lá para frente, fica nas laterais. Como é que é feito esse trabalho? Então, e até o novato também, né? Uma pessoa que chega para iniciar. Eu tenho o hábito, por entender que a recepção é muito importante, eu já tenho o hábito de quando uma pessoa deseja e manifesta o desejo de entrar no diaconato, eu já coloco ele na recepção. Porque eu entendo que é um lugar muito importante, é um lugar onde ela vai se desenvolver, vai aprender a sorrir, vai aprender a saudar as pessoas, vai aprender a dar as boas-vindas. Então, a primeira função, o primeiro lugar onde essa pessoa vai servir, vai ser ali na recepção. Ela vai ter a oportunidade de se desinibir ali. E mais para frente eu vou colocando ela em outras funções que têm mais importância técnica, né? Deixa eu fazer a última pergunta para a gente finalizar. Ok? Como é que faz o treinamento para impor as mãos nas pessoas que vão ali na frente ou segurar? Como é que você faz? Existe um treinamento para isso, para mulheres, para homens, a roupa, o horário, tem tudo isso? É algo interessante. Nós ouvimos o pastor Garibaldi, né? Falar um homem de Deus. Eu tenho acompanhado o Garibaldi, né? Sempre quando eu fui diácono, ele era líder do diaconato lá na sede. E o pastor Garibaldi, ele criou o encontro diaconal. Nós tínhamos o encontro diaconal, lembro onde disso. Nós fazíamos todo ano o encontro com diáconos, né? E nesse encontro diaconal nós fazíamos justamente essa expressão de como o diácono ele agir no culto, se posicionar no culto mediante a imposição de mãos, né? Na arrecadação de alguma oferta, alguma coisa. Então a gente fazia sempre esse treinamento diaconal. E depois nós passamos, né, para fazer isso nas reuniões. Né? Nós temos as reuniões onde nós instruímos os diáconos, né? Mostramos ao diácono, e Vinícius tem feito isso maravilhosamente bem com os nossos diáconos. Né, Vinícius? Sim. Nós temos as reuniões periódicas, agora por conta da pandemia a gente não pode mais fazer essas reuniões físicas, mas nessas reuniões, além de falarmos sobre a visão, mantermos a visão, nós mantemos esses procedimentos. Nós pegamos mesmo os diáconos jovens para observar os diáconos mais antigos e simulamos, né, o momento do culto, onde as pessoas vão estar aprendendo a segurar as pessoas, como colocar o pano nas pessoas, como se movimentar na unção, como proteger as pessoas de caírem. Então todo esse trabalho de lembrar como é o trabalho
trabalho técnico do diaconato é lembrado no mínimo aí pelo menos uma vez a cada 2 meses ou sempre que há necessidade. Maravilha. Né? Então não é somente quando entra um diácono, isso é um trabalho periódico que eles precisam sempre estar atentos e lembrando de como as coisas devem acontecer. Maravilha, que coisa boa, né, rapaz? É muita riqueza, é um prazer servir o nosso diaconato. Então, gente, eu quero me despedir agora do pastor Poli. Pastor Poli, você está aí? Estamos aqui ainda ligados, querido. Muito. E, assim, aprendendo muito com as instruções de todos os irmãos. E eu concordo com o que foi bem expressado aí, irmão. Lembrando que cada diácono, ele deve se sentir, no mínimo, como um dono de uma casa de festa ou um bom anfitrião. Isso. Para que todas as vezes que ele recepcione as pessoas que chegam na igreja, quer sejam membros ou visitantes, eles estejam sempre assim, irmão, sorridentes. Isso. Eles estejam prestando um bom serviço para que essas pessoas, elas se sintam bem ali. Então é isso que eu vejo nesse diaconato maravilhoso do nosso ministério, modéstia à parte, né? Tem sido ensinado isso. E eu acredito sim que essas pessoas que começam no diaconato têm que começar lá pelo atendimento, né? Porque é o quebra-gelo, né? A desenvoltura das pessoas é ali na porta mesmo. A forma como você recepciona alguém na sua casa é que vai dizer se a pessoa vai voltar ou não à sua casa. Isso. Entendeu? Então é muito importante esse treinamento, essa consciência de que nós estamos recepcionando pessoas que elas estão ali para serem, vamos dizer, alimentadas pelo Senhor. E como bons garçons, nós queremos que elas tenham o melhor lugar, elas sejam bem alimentadas e que voltem. Né? Esse é o nosso trabalho. Verdade. É servir ao Senhor com alegria, servindo aos irmãos. Amém, pastorzão. Que bênção, cara. Foi muito bom te ouvir, muita riqueza, cara. Rapaz, que maravilha poder marcar, né, o início do trabalho aqui em Campina Grande. Você é uma grande bênção. Também quero agradecer também ao nosso querido pastor Amauri, pastor Garibaldi, né, os que passaram aqui junto conosco. Pastor Joselito também esteve aqui junto conosco, né? Foi um tempo maravilhoso. E eu também aqui quero agradecer ao nosso pastor Elmerton. E aí, pastorzão, muito bom, muito obrigado, viu, cara? Rapaz, eu vou dizer a você, como é maravilhoso poder ter esse momento junto com vocês, Abraão, né, Vinícius, de poder expressar os nossos bastidores, né, com alegria, com satisfação de servir. Né? Nós temos essa excelência do nosso ministério, nós temos esse lado de excelência, né? E no serviço diaconal tem demonstrado essa capacidade de excelência, né? Eu estou muito feliz, né, porque o próprio Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. E deve ser essa a nossa concepção. É muito importante. Né? Nós que estamos realmente junto, né, ali congregando, né, servindo ao Senhor, né, de colocar essa prioridade de serviço, servir ao Senhor de coração. Top. Muito bom, obrigado por estar aqui com você, viu? Nós que agradecemos a sua presença, foi muito importante aqui, né, trabalhando nessa parte de supervisão. Nosso querido Vinícius. Eu gostaria de falar para você que tem desejo de servir no diaconato, você me vê percorrendo lá a igreja, com rádio, falando no fone de ouvido, mas pode ter certeza absoluta que se você me parar, eu tenho um tempinho para falar com você, conversar com você, tirar suas dúvidas a respeito de como o trabalho do diaconato é realizado para que você possa ter certeza se realmente é isso que você deseja fazer no corpo de Cristo. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada maravilhosa, onde você vai crescer espiritualmente através de servir as pessoas e criar um ambiente agradável para que elas possam ouvir a palavra e serem edificadas pelo Espírito. Amém? Então me procura, fala comigo, eu estou lá terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Se você me vê passando, pode me parar, que eu vou ter o maior prazer de conversar com você. Eu também quero aproveitar para indicar um livro para você. Ótimo. Se você tem desejo aqui de servir, Em Busca de Timóteo, um livro do Tony Cook. Maravilhoso. Esse é um livro maravilhoso. Se você quer entender como é que o trabalho dos bastidores acontece, esse é um bom livro para você ler. Se você almeja servir no ministério, se você deseja estar no Ministério de Socorros, leia esse livro. Tony Cook dá exemplos maravilhosos de como é o serviço no Ministério de Socorros, e eu tenho certeza absoluta que você vai ser edificado e vai aumentar o desempenho do seu trabalho e também a eficácia daquilo que você pode realizar como cristão servindo ao corpo de Cristo. Pessoal, muito obrigado por ter participado nos bastidores.
Foi um tempo maravilhoso e assim como foi no início, que eu gravei os bastidores do diaconato, na prática, eu aproveitei também e gravei algumas mensagens deles para vocês. E nós vamos encerrar com isso. Oh, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olá, irmãos, tudo bem? Eu estou aqui para falar para você a importância que tem sido servir um departamento como esse. Você vê os resultados também na sua casa. Que tem ajudado muito para mim, tanto a minha vida espiritual como em vários aprendizados aqui da igreja. Eu quero poder estar motivando você a também vir, poder apreciar do que é participar. Além de você estar servindo ao Senhor, você está recebendo. Eu me sinto muito feliz em estar servindo e recebendo. Você não perde nada do culto. Pelo contrário, você é mais abençoado. Você sente que servindo ao Senhor e participando do culto, sua vida vai crescendo. É muito grandioso, sabe? A gente vê refletindo na nossa casa, no nosso trabalho, e a gente aprende que servir é o nosso maior ministério. Grava aí. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se é tão difícil. Esses são demais. Senta aqui, Abraão. Senta aqui, Abraão. Senta aqui, Abraão. Senta aqui, Deixa eu Abraão. sentir na pele o drama. Vamos fazer aqui. Meu parceiro, seu Madruga. Olha lá. Seu Madruga, 11h30. Bateu! Acabou! Rapaz, são os carregos, não bate isso não. Vai, ajunta. Lá, então, gente, como vocês me viram no começo, gravando um vídeo, trabalhando com os diáconos na prática, agora vocês vão ver eles... É difícil.